A primeira versão desse vídeo era pra ser um react. Só que eu já assisti o vídeo porque eu tentei gravar esse vídeo uma vez e não deu certo. Por motivos técnicos, digamos assim, inexperiência minha. E aí, então, esse vídeo aqui, como já tá no título, vai ser minhas correções, o meu adendo a um vídeo de uma jovem mística, não tão jovem assim, a respeito de física quântica, tá? Eu quero deixar bem explícito aqui que isso não é um ataque à pessoa, antes de mais nada, mas é só para demonstrar que o quão o pessoal que paga de falar de física quântica não sabe nada de física quântica e que, bem, eu tô aqui para evidenciar esse tipo de coisa. Então, sem mais delongas, vamos começar. Só ajeitar aqui. Vamos lá. Esse aqui é o vídeo da pessoa, tá? Não sei nem o nome dela, então todas as críticas que eu for fazer aqui não é crítica direcionada a ela, mas sim ao que ela representa e também as deturpações da ideia que ela tem, ou sei lá, ou ela deturpa propositalmente ou não entende. Mas o meu chute maior é que ela não entende, porque para entender isso de fato é bem complicado, precisa de anos de estudo, sabe? Vamos lá, começar então. Esse vídeo de hoje foi um seguidor do Instagram e o nome dele é Cláudio, que me pediu para explicar sobre a teoria, o gato na caixa. Vamos lá, não é uma teoria, tá? Teoria é o que explica o porquê que a lei funciona. Tipo, você faz uma coleta de dados experimental, descobre qual que é a lei que rege aqueles dados que você coletou. A lei é uma descrição matemática. Você vai entender agora a teoria do gato de Schrödinger. Isso aqui é um negócio que eu falei da primeira vez que eu gravei, e eu vou já deixar bem explícito. Você sabe o quão a pessoa manja ou não de física quântica pelo jeito que ela pronuncia o nome do Schrödinger. O que você pensaria se um físico te dissesse que um gato dentro de uma caixa poderia estar morto e vivo ao mesmo tempo? Pois saiba que essa teoria, ela realmente existe e foi comprovada. Então, não é que o gato fica vivo e morto ao mesmo tempo, tá? Ele fica em uma que a gente chama de superposição de estados. Na lógica clássica aristotélica, o que a gente tem são... Dado um objeto, ou ele é A, ou ele é não A, e não existe terceira opção, né? Então, esse é o princípio de terceiro excluído. Na mecânica quântica, a princípio ela fere essa ideia de terceiro excluído porque ela tem um estado A, não A, porém existe um terceiro estado que é a mistura de A e não A, que também é um estado válido para o seu sistema. E você escreve, eu vou deixar em algum lugar aqui justamente como é que escreve isso. Aí essa coisa que é o jeito de escrever. O que está à esquerda da igualdade é justamente o estado em superposição, né? No caso aqui, o 0 e o 1 são os estados, por exemplo, vivo e morto, alguma coisa assim, sabe? O 0 é o estado vivo, o 1 é o estado morto, ou vice-versa, whatever. Agora você vai entender como que funciona essa teoria do gato do Schrödinger e como isso vem se aplicando na sua vida. Então, como que... Não se aplica na sua vida, tá? Sua vida é lógica clássica, booleana praticamente, mas também lógica paraconsistente, mas não tem nada a ver com gatos de Schrödinger, sua vida. Então, assim, qualquer papo de física quântica que tentar aplicar para sua vida, esquece que isso é só viagem de coach. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Seria como foi feita essa experiência, tá? Dentro de uma caixa foi colocado o gato. Nenhum gato foi colocado dentro de nenhuma caixa, tá? É um experimento apenas mental. Em 1935, o físico Erwin Schrödinger É foda. resolveu mostrar ao mundo a hipótese do gato Schrödinger. Aí, ó. Véi, fica parecendo muito que ela tá chamando o gato de Schrödinger. Mas ela tinha falado que era teoria, agora já é hipótese. Beleza, vamos lá. Onde um gato dentro de uma caixa poderia estar vivo e morto ao mesmo tempo. Então, para essa experiência... Então, como eu disse, não é vivo e morto ao mesmo tempo. É uma terceira coisa, que é uma mistura, é uma combinação linear, do jeito que a gente fala, né, formalmente, de vivo e morto. Zumbi. Não. Zumbi seria algo bem definido. Seria uma combinação de vivo e morto. Experiência acontecer, se você quiser fazer aí em casa... Não, gente, nenhum gato foi colocado dentro de nenhuma caixa e não faça nenhum experimento com gatos em caixa desse jeito. Por favor.
É necessário uma caixa selada e dentro dela foram colocados os seguintes elementos. Rapidão, se a caixa é selada, como é que eu coloquei alguma coisa dentro? Isso aqui é só um... Mas beleza. Um gato, um recipiente com material radioativo, um contador... Um contador o quê? Ó o nome do contador, ó. Ginger. Contador Ginger sempre me quebra. Que é um aparelho detector de radiação, um martelo e um frasco com veneno. Caso esse recipiente com o material radioativo comece a soltar partículas, o contador irá detectar a presença. Isso vai acionar o martelo e vai quebrar o frasco com veneno, que aí sim vai matar o gato. No experimento, a quantidade de material radioativo utilizado seria pouco suficiente para que tivesse apenas 50% de chance de detectação dentro de 1 hora. Caso o contador Ging detectasse a radiação, o martelo iria quebrar o veneno. Como ninguém sabe exatamente quando o veneno seria liberado, o gato pode ser considerado tanto vivo quanto morto. Perceba que ela tá cometendo um equívoco. A mecânica quântica, a gente trata estados em superposição, não é porque a gente não sabe qual que é o estado real. Não é que o gato tá de fato ou vivo ou morto, e como a gente não sabe, a gente trata como se ele estivesse nessa superposição de estado. Não é isso. Isso aí seria uma questão determinística e que a gente teria que tratar de forma probabilística por conta da nossa falta de conhecimento a respeito do sistema. Mas não é assim que a mecânica quântica funciona. Estados em superposição, eles de fato estão em superposição e não é questão de, ele já está com um resultado bem definido, mas a gente tem que tratar como se não tivesse, porque a gente não sabe, a gente é ignorante sobre a realidade do objeto. Não é assim. De fato, tem essa superposição a nível quântico. E isso aí a gente mede em laboratório. Durante esse tempo. Mas essa dualidade só aconteceria até que a caixa fosse aberta, pois a presença de um observador terminaria com as duas realidades e ele só veria ou o gato vivo ou o gato morto. Então, isso que ela está falando tem a ver com o que a gente chama de colapso da função de onda. Quando um sistema quântico está lá no mundinho quântico dele e não é interferido por nada, ele continua evoluindo no tempo, ou seja, mudando sua forma, existindo, né, de acordo com regras da mecânica quântica. A partir do momento que você abre o sistema de forma a fazer uma medição nele, você faz uma medição nele, você está interferindo nele. A hora que você interfere nele, ele passa a ter um resultado bem definido, porque você está interferindo no sistema, né? Nosso sistema aqui, nosso mundo é clássico. Então ele te retorna uma resposta de forma a ser uma resposta bem definida. Mas, como eu disse, tem como você medir se o estado está ou não em superposição. Em vez de você se perguntar se o gato está vivo ou está morto, quando você vai fazer a medição, você troca a pergunta de ele está nessa superposição de vivo e morto? Aí, se a resposta for sim, você descobre se que ele está de fato em superposição. Caso contrário, não. Então você não quer saber se ele está vivo ou morto quando você vai fazer a medição. Você quer saber se ele está nessa superposição de estado. Então você consegue ter uma resposta. O que a teoria diz? Erwin Schrödinger usou o experimento para destacar os limites da interpretação de Copenhague. Não, isso é verdade, tá? O Schrödinger, a ideia dele para falar do gato, da ideia do gato na caixa, foi para fazer tipo uma sátira a respeito da primeira interpretação de Copenhague. Porque a primeira interpretação de Copenhague, ela era meio... Eu não vou falar ridícula porque é meio anacrônico, né? Mas ela era meio literal demais. Eles achavam que se um estado está em superposição, a interpretação que eles tinham a respeito disso é que, de fato, o estado, por exemplo, o gato de fato está vivo e morto. Só que a nossa interpretação evoluiu a respeito disso e não é assim mais que a gente interpreta. Então você ficar preso para falar de gato de Schrödinger somente desse jeito não é. O princípio de superposição, o entendimento que a gente tem de fato dele não é assim. E por que essa interpretação, esse experimento mental ficou tão famoso?
porque ele era uma sátira, né, que o Schrödinger estava fazendo, porque o Schrödinger, embora ele tenha contribuído muito para a mecânica quântica, ele desistiu dela no final da vida, porque ele ficou abismado do jeito que eram as coisas, sabe? Ele não aceitava como é que era a realidade. Ele e o Einstein, por exemplo, também. O Einstein morreu negando a mecânica quântica, o jeito que ela era, aquela famosa frase Deus não joga dados do Einstein, né? Que ele fala que, não tem como o universo no tijolinho básico dele ser probabilístico. Mas todo mundo fala essa frase, mas esquece da resposta que o Niels Bohr deu pra ela, né? Que é tipo, Einstein, para de tentar dizer a Deus o que ele deve ou não fazer. Tipo, baixa a bola. Se Deus quer agir de um determinado jeito e fez a natureza desse jeito, aceita que dói menos. Você não é mais importante que Deus. Eu acho maravilhosa essa resposta do Niels Bohr, que na verdade essa é a primeira parte, né? Einstein, não diga a Deus o que ele pode ou não fazer. Mas é muito bom. E a interpretação de Copenhague, depois desse disclaimer todo, ela evoluiu. Ela não é mais dessa forma literal, quase bobinha. A crítica que o Schrödinger tinha feito naquela época era válida, mas hoje em dia a gente evoluiu, a gente não pensa mais assim. E outra coisa, por que a gente sustenta até hoje falar de gato de Schrödinger é por conta de que é a primeira ideia que tem como você colocar para uma pessoa para ela ter um vislumbre do que é um princípio de superposição quântico. Tá? Então é isso. Por que existe o princípio de superposição quântica na mecânica quântica? Porque a mecânica quântica, as leis que ela obedece são descrições de, por exemplo, ou onda, né, que é a mecânica ondulatória, que você fala de fusão de onda de elétron, ou vetor e matriz, que no fundo é a mesma coisa, sabe? Nesses três casos, se você tiver duas matrizes que são a solução do seu problema na mecânica quântica, a combinação dessas duas matrizes também é uma solução do seu problema. Então, você tem já o estado A, não A, e o terceiro que é uma combinação de A e não A. Se você trabalhar com vetor, é a mesma coisa. Se tu tem dois vetores perpendiculares que são a solução do seu problema, a combinação linear desses dois vetores também é uma solução do seu problema. E a mesma coisa para se você trabalhar com mecânica ondulatória. Se você tiver duas ondas que solucionam o seu problema, a combinação linear dessas duas ondas também é uma possibilidade de solução do seu problema. Então, isso é uma matematiquez por trás da mecânica quântica, mas isso tudo a gente tem em corroboração experimental, tá? Então não fica só no matematiquez. Quando a aplicação às situações práticas, às situações aí do seu dia a dia, do nosso dia a dia. Isso não se aplica em nada no seu dia a dia. Então essa interpretação é a não de forma direta, tá? Indireta, sim. Mais famosa da física quântica e afirma que, de acordo com as leis do mundo subatômico, uma partícula existe em todos os estados ao mesmo tempo. Não, esse foi um puta salto lógico. É o seguinte, a partícula pode existir, né, em um estado que é uma combinação dos que a gente chama de autoestados de um operador lá qualquer. Ela não está num estado que ele é bem definido. Ela está numa combinação daquilo tudo. Então, não é em todos ao mesmo tempo que ela está existindo. E outra coisa, quando a gente faz a medição, né, acontece aquela ideia de colapso da função de onda, a partícula decide para um estado que ela vai ir, né? Dentro das possibilidades, existem estados que ela tem maior probabilidade, outros estados que ela tem menor probabilidade. Aí, obviamente, a soma da probabilidade de todas as possibilidades, se você somar todas as probabilidades de cada possibilidade, né? Se você tem 50% de ir para o estado 1, 50% para ir para o estado 0, então, tipo, se tu somar todas essas porcentagens, tem que dar 100%, né? Porque a partícula, na hora que você medir, ela tem que estar em algum lugar. Essas probabilidades, elas são os coeficientes dentro da combinação linear que você coloca. Porque você tem um vetorzinho, né? Ele vai ser igual a, sei lá, alfa 0 mais beta 1. Alfa ao quadrado mais beta ao quadrado tem que ser 100%, ou igual a 1. O que significa? Que alfa é a raiz da probabilidade
de você encontrar aquele sistema naquela configuração quando você fizer uma medição. E mesma coisa para beta, respeitando que a soma dos quadrados tem que dar 100%. Isso a gente chama de normalização. Mas isso só acontece até que ela seja observada. Ah, outra coisa. Essa questão de observado não é observado literalmente, tá? Porque, digamos que eu tenho um átomo, que eu consigo enxergar um átomo, e tá aqui um monte de luz no meu quarto. Eu estar com o olho fechado ou o olho aberto não faz diferença nenhuma. As interferências de onda eletromagnética que ele tinha que sofrer, ele já está sofrendo, independente do meu olho estar aberto ou fechado. Não é como se, quando o meu olho está aberto, sai um raio laser aqui para eu enxergar as coisas. Não é assim que funciona. A gente enxerga. Isso aqui é, princípio básico de como funciona a visão humana, né? A luz bate no objeto e reflete pro meu olho. É isso. Então, isso que faz que a gente enxergue. Eu estando de olho aberto ou fechado, eu observando ou não faz sentido. Então, toda vez que a gente fala de observação na mecânica quântica, não é observar literalmente, é interferência no sistema. Uma interferência seja experimental, né, que aí a gente realmente está controlando, a gente está vendo o que está acontecendo, ou uma interferência que acontece no sistema, o sistema está sendo interferido por outra fonte natural. Sei lá, um átomo aproxima do outro, aí ele muda um pouco o seu comportamento. Essas coisas. Então, se houvesse qualquer interferência que seja, poderia ser uma fonte de luz para observar, o olho do observador, enfim. As duas realidades do mundo subatômico entrariam em choque. Cara, por que ela falou de realidade? Não tem nada a ver com realidade. Como assim, as duas realidades da mecânica do mundo quântico, o que tem a ver? E só seria possível ver uma delas. Schrödinger quis mostrar com essa teoria o quanto isso seria absurdo, quando isso afeta os objetos no mundo visível, como no caso do gato, um gato dentro da caixa. E eu digo como... Isso é verdade, tipo... O que o Schrödinger estava querendo mostrar é justamente que, a versão 1 da interpretação de Copenhague é tão bizarra, mas tão bizarra, que se vocês aceitarem ela como verdadeira, um gato vai estar em superposição de estado. Um gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Aí todo mundo, em vez de falar assim, nossa, isso é absurdo o que você está falando. O Heisenberg, é isso aí mesmo, cara, isso é foda. É isso aí que a gente estava tentando falar. Aí todo mundo, mano, que... Mas aí a interpretação de Copenhague foi tomando tanta pancada, foi sendo moldada, que aí, hoje em dia, ela segue quase que... Não é quase, ela segue uma... A interpretação de Copenhague, ela segue uma interpretação naturalista, assim, de Kant. É uma interpretação quase que kantiana da natureza. No nosso caso, na nossa vida. Se a teoria com um gato já era estranha, imagina a evolução dessa hipótese. Se a teoria... peraí, eu quero voltar nessa frase. Imagina a evolução dessa teoria com a nossa vida. Se a teoria com um gato já era estranha... Já era estranha. A teoria com o gato era estranha. Imagina a evolução dessa hipótese. Então, Ting Wang, um outro cientista da Universidade de Yale, junto com a sua equipe de pesquisas, argumentaram ainda que se um gato imaginário poderia estar vivo e morto ao mesmo tempo... Ele não está vivo e morto ao mesmo tempo. Ele está em um estado que é uma combinação dos estados possíveis. É isso. Ele poderia estar vivo em dois locais diferentes ao mesmo tempo. Não tem como. Gente, isso aqui é... Se parece ficção científica, se parece X-Men, não é física quântica, tá? Só que para isso, eles precisariam de outra caixa. O Wang diz que é difícil para todos entenderem, e eu acredito que você também não está entendendo muito. Ela faz um vídeo pra tentar explicar um negócio e coloca, vocês não estão entendendo. Então por que você fez o vídeo, porra? Porque até pra eles isso era muito difícil de entender. Mas afirma que ao seguir a matemática no nível microscópico se torna mais fácil.
Os cientistas compararam também a famosa história do gato dentro da caixa a outro princípio da mecânica quântica. O emaranhamento quântico, que eu amo de paixão. Ela não sabe o que é emaranhamento quântico, tá? Quando duas partículas subatômicas interativas se prendem a qualquer mudança, uma vai influenciar na outra. Não influencia, não é influência. O emaranhamento quântico é o que eu sempre conto pra vocês, o que acontece entre eu e a minha filha Sophie quando ela... Cara, presta atenção. Ó, o que ela fala sobre emaranhamento quântico? Ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho. É o que eu sempre conto, qualquer mudança, partículas que eu amo de paixão. Quando duas partículas subatômicas interativas, não precisa ser interativa, tá? Mas duas partículas subatômicas se prendem a qualquer mudança, uma vai influenciar na outra. O emaranhamento quântico é o que eu sempre conto pra vocês, o que acontece entre eu e a minha filha Sophie. Ela e a filha dela são partículas subatômicas. É isso que eu consigo tirar dessa frase. Quando ela descobre a cor que eu tô pensando, quando eu estou sentindo sede, e enfim a gente... Cara, isso não tem nada a ver com emaranhamento. Isso chama-se um negócio muito simples chamado convívio. Convívio social. Acabou. Não tem nada de emaranhamento quântico nisso. Vai fazendo esse emaranhamento quântico. Não tem nada a ver com emaranhamento. Eu vou tentar explicar. Não, eu não vou tentar explicar emaranhamento desse vídeo. Eu vou fazer um vídeo separado só para explicar emaranhamento, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas emaranhamento não é um conceito difícil de entender. É difícil você sacar o porquê que ele é assim. Mas você entender, tipo, pegar a essência do negócio, não é porque é conservação. Tem um monte de princípios de conservação no nosso dia a dia, né? Conservação de energia, conservação de momento, conservação de massa, um monte de coisa se conserva no nosso dia a dia, a gente tá ligado, sabe? Minha mão sair desse ponto aqui e passar pra esse ponto aqui, ela não pode teleportar, ela tem que passar pelo espaço que tem entre esse ponto e esse, sabe? Isso é um monte de lei de conservação. E eu falo também sempre da dupla fenda que completa essa situação. Não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver dupla fenda com isso que ela tava falando, ela só jogou. Beijo grande, eu espero ter sanado. Eu espero ter sanado a dúvida de você. É assim que termina o vídeo dela. Cara, isso... Sei lá. Quem me mandou esse vídeo foi um amigo meu chamado Cássio e eu te odeio, Cássio. Eu disse isso na primeira vez do vídeo. Eu disse 3 vezes isso em áudio pra ele. Essa aqui tá sendo a 4ª, então sim, ô Cássio. A gente vai rever nossa amizade depois disso aqui, tá? Mas assim, fica o estresse, né? Porque... Porra, é muito chato ver... Não é que é chato, né? É muito... Isso aqui é um negócio que acontece toda vez na história da ciência, né? Que abre uma área nova, vem um monte de charlatão e místico querendo falar dessa área nova da física, como se fosse um negócio assim, nossa, isso aqui vai mudar a sua vida. Olha esse aqui, ó, o eletromagnetismo da sua mente, não sei o quê. Aí depois os campos quânticos, na época da gravidade, nossa, matéria atrai matéria, portanto eu vou fazer um negócio aqui pra você atrair a moça que você tá apaixonado. Sempre assim, isso é cíclico não, isso é contínuo na história da ciência. Sempre, esse tipo de vídeo aqui só me mostra o quão é necessário o negócio que eu tô querendo trazer aqui. Mas eu acho que é isso, tá? Esse vídeo não foi um react, tá? Das próximas vezes eu quero fazer de fato o react, porque, como eu tinha falado, primeira versão do vídeo eu fui muito inocente, perdi o vídeo, digamos assim. Mas é isso, tá? Eu acho que tudo que eu tinha pra falar eu já falei ao longo do vídeo. Agora tentar me acalmar um pouco, ficar mais zen. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, escreva nos comentários, por favor. Teve acesso a um vídeo assim da hora, me manda no Instagram, @rubensquanto, Rubens_Quanto, e tamo junto. É isso. Fiquem em paz e até logo.